comissão vai mapear radares instalados em regiões com alto índice de violência. Captação de recursos por fundações públicas é debatida na Alerj. E plenário aprova a indicação de nova conselheira da AGETRANSP. O Jornal da Alerj começa agora. Boa noite. A Comissão de Transportes da Alerj vai realizar um mapeamento das ruas do Rio que possuem equipamentos de fiscalização eletrônica para sugerir a retirada dos aparelhos localizados em áreas consideradas de risco. Este ano foi aprovada e sancionada pelo governador Luiz Fernando Pezão a lei do deputado Dionísio Lins, que estabelece o fim dos pardais em locais com alto índice de violência e confronto armado. A localização dos radares, ou pardais, como são conhecidos, foi discutida pelos parlamentares e por representantes de órgãos de trânsito do município e do estado. Os deputados questionaram a existência de radares sem sinalização e também os que estão instalados em áreas perigosas, levando os motoristas a decidirem em pouco tempo entre correr o risco de sofrer alguma violência ou ser multado. O diretor de Engenharia de Tráfego da Sete Rio explicou que todos os equipamentos de fiscalização eletrônica são identificados através de placas e que a função inicial destes equipamentos é evitar acidentes de trânsito. A nossa função é cuidar da segurança do trânsito. Então nós instalamos equipamentos, colocamos equipamentos, sugerimos equipamentos em locais onde tem incidência de acidentes de trânsito. Não é nosso dever e nem nossa expertise dizer quais são os locais com problemas de segurança pública. Nós temos, obviamente, não somos insensíveis à questão da segurança pública e nem aos anseios da sociedade e faremos todo o possível para respeitar a lei, mas nós necessitamos que nos seja sinalizado pelos órgãos competentes de segurança pública as áreas com problemas de segurança pública para serem avaliados o seu desligamento. O vice-prefeito do Rio, que também é secretário de Transportes do município, afirmou que vai reforçar a fiscalização para analisar as áreas com radares. A nossa preocupação é a redução de acidentes, né? Você viu que ele falou lá 1000 mortes. Deus me livre, é muita coisa. Então, a gente vem trabalhando para verificar qual seria a melhor maneira. Então, eu tenho percorrido as vias para consertar locais que, evidentemente, leva você a um erro, pode levar a um erro. Os parlamentares também debateram o sistema do Detran, que permite ao motorista entrar com o recurso quando não concordar com a multa. Nele é possível que o condutor justifique as infrações, explicando a circunstância em que o ato ocorreu. Apesar desta opção de apresentar uma defesa em relação à multa, motoristas reclamam que o sistema é falho por não permitir o acompanhamento do processo. Esses pardais são nocivos. Nós não estamos a favor daquele que avança sinal, aqueles que usam a vaga exclusiva de deficiente, aqueles que colocam seus automóveis em calçadas. Nós estamos a favor, sim, de disciplinar o direito do cidadão. Não pode, você não tem outra escolha, você vai numa área de risco, na maré, no cajueiro, em qualquer segmento, e você olha, você tem uma só escolha. Ou você para, é assaltado, constrange a sua família, perde seu automóvel, ou você avança. E aí você é multado e perde ponto na carteira. A gente vai pegar esse mapeamento da Sete Rio, e esse mapeamento nós vamos decidir quais os pardais que vão sugerir os pardais que vão ser desligados. E de repente também vamos pedir junto à segurança pública para ajudar a gente a fazer esse desligamento desses pardais onde são mais perigosos. Em cima do Detran, há uma reclamação muito grande dos recursos, das multas. Você é multado, você vai e faz uma defesa. O advogado não pode acompanhar. Depois que se deu a entrada, a gente não sabe o que acontece. Demora 1, 2, 3, 4, 5 meses sem respostas e você não tem como ter acesso a nada. Não tem um site, não tem nada. Eles dão um parecer dele e acabou. Você tem que aceitar e não tem chance de defesa. Então, essa audiência pública bateu muito em cima desses dois detalhes. A Comissão de Cultura da Alerj vai propor alterações ao projeto de lei que cria o programa de incentivo à captação de recursos por fundações públicas do Estado do Rio de Janeiro.
A proposta tem o objetivo de facilitar o custeio e a manutenção das atividades das fundações públicas do Estado, autorizando a realização de eventos beneficentes, aluguel de propriedade para festas privadas e até utilizar o espaço, quando disponível, para estacionamento de veículos. Segundo o deputado Luiz Paulo, o projeto de lei apresenta duas grandes incongruências em relação ao Teatro Municipal, por alterar o que é vetado por lei desde 1978. A legislação define tipos de locação para o teatro. Outro problema para o parlamentar seria o fato da proposta prever a criação de um órgão responsável para auxiliar na gestão dos recursos arrecadados, o que, além de gerar custos ao Estado, tiraria a autonomia das fundações. Se estivesse querendo transformar isso em alguma novidade absoluta, não era tirar a autoridade das fundações, talvez fosse criar uma fundação pública de direito privado, para ter mais flexibilidade. E um programa não altera uma lei, quando você não trata disso nem no caput do projeto de lei, que é como se deva utilizar o teatro municipal fora das suas funções, né? De canto, dança, esses espetáculos de balé. Representantes da Fundação Teatro Municipal estiveram presentes na audiência e se mostraram preocupados em relação à redação do projeto. O fato de autorizar que aluguem o teatro para atividades de entretenimento fora do contexto, como formaturas, bailes de carnaval e festas, é visto com preocupação. Segundo a representante da Divisão de Engenharia e Arquitetura do teatro, os eventos a serem realizados precisam ser criteriosos e devem respeitar a atividade fim do espaço, utilizando o corpo artístico da fundação sempre que possível. Nós não queremos engessar possibilidades de se criar recursos, que são tão importantes nesse momento de crise. A nossa preocupação é, de fato, desvirtuar essa função da casa. Por que não propor, de repente, eventos que utilize as suas funções de coro, balé e orquestra, conjugadas a eventos que a casa possa oferecer como aluguel, mas trazendo junto os seus corpos artísticos, as suas funções de produção artística. Outro ponto contestado foi o fato do projeto não estipular o destino da verba arrecadada. Servidores estaduais da cultura estão com os salários atrasados e gostariam que os recursos fossem utilizados para o pagamento dos funcionários. A justificativa do projeto de lei era justamente a crise. Ele dizia lá que era, inclusive, mencionava os atrasos dos servidores. O teor do projeto de lei mesmo ele não menciona essa destinação. E nós precisamos que haja alguma menção a essa destinação para que a legalidade que possa acontecer. O presidente da comissão, deputado Zaqueu Teixeira, acredita que a ideia de gerar arrecadação para as fundações estaduais é boa, mas precisa ser melhor elaborada. Depois de receber as propostas feitas durante a reunião, a ideia é apresentar um substitutivo para o projeto. O objetivo da comissão foi fazer o debate, foi fazer a discussão e vimos que há necessidade de aperfeiçoamento do projeto. Vamos aguardar agora as sugestões, tanto da Secretaria de Estado de Cultura, quanto de todos aqueles que aqui estiveram, os representantes das associações e que atuam no dia a dia da cultura, para que a gente possa salvar o projeto e, de fato, ele vire um projeto que ajude as fundações a obterem recursos para tocar as suas atividades e ajudar no pagamento do salário dos servidores, que é um absurdo os servidores não receberem em dia, como está acontecendo hoje. Nesta terça-feira foi aprovada a mensagem do governo que indica a ex-deputada Graça Matos para o cargo de conselheira da Getransp, a agência reguladora de serviços de transportes aquaviários, ferroviários e metroviários e de rodovias do Estado. O mandato tem duração de 4 anos. A vaga foi aberta após a morte da ex-conselheira Aparecida Gama. Graça Matos foi eleita pela primeira vez em 1990 e teve 6 mandatos consecutivos na Alerj. Agora vai haver novas licitações para os transportes aquaviários da Baía de Guanabara, né? Eu acho que é um desafio muito grande, porque a gente tem que incluir nesse projeto básico o município de Magé, o município de Duque de Caxias, o município de São Gonçalo, porque é inconcebível a gente ter uma baía, né, enorme e não ter transporte aquaviário para os outros municípios, né? Melhorar não só a ligação
Niterói, Rio de Janeiro também, que é precária, também tem dia que tá os barcos estão super lotados. Trabalhar também na questão dos transportes que já existentes, que é o caso da ligação Niterói Rio de Janeiro, Charitas Rio de Janeiro, e agora começar com a implantação da questão de barca em São Gonçalo, Rio de Janeiro. Foi aprovado o projeto da deputada Márcia Giovanni, que cria o programa educativo e de prevenção de quedas acidentais. A proposta tem como alvo a população de terceira idade. A ideia é criar uma campanha em hospitais e postos de saúde para alertar sobre os perigos das fraturas em pessoas mais velhas. O texto segue para a sanção ou veto do governador. A maioria das quedas acontecem dentro do ambiente doméstico, né? Então é muito importante que os familiares, né, saibam como equipar a casa, tirar aquele tapetinho, botar uma barra no banheiro. E a gente, segundo o Ministério da Saúde, foram gastos mais de 51 milhões com quedas dos idosos, né? Isso fora medicamento, que foi 24 milhões. Então, a gente prevenindo vai ser uma economia, vai ser melhor qualidade de vida para os nossos idosos. E com essa perspectiva de cada dia mais a nossa população envelhecer, então que a gente envelheça, né, com saúde. O conjunto arquitetônico do Complexo Hospitalar da Beneficência Portuguesa, no bairro da Glória, zona sul do Rio, pode ser tombado como patrimônio histórico e cultural do Estado. A proposta assinada por 12 parlamentares foi aprovada e segue para análise do governador. No caso da Beneficência Portuguesa, é reconhecidamente os serviços que têm sido prestados, a história da Beneficência Portuguesa, em relação a colocar à disposição todas as suas capacidades e competências no sentido de tratar bem, principalmente aquelas pessoas de origem portuguesa. E não só isso, também havia um alargamento de prestar esse serviço a outras pessoas. Também foi analisado o projeto do deputado Fábio Silva, que pede prioridade na tramitação de processos judiciais que envolvam igrejas ou templos religiosos. O projeto foi aprovado em primeira discussão e ainda volta ao plenário para mais uma votação. O projeto do deputado Flávio Bolsonaro pede ao governo a criação de um programa estadual de valorização e preservação da memória dos veteranos da Força Expedicionária Brasileira que atuaram na Segunda Guerra Mundial. Entre os objetivos do programa estão a manutenção da sede regional da Associação dos Veteranos da FEB, no centro do Rio, onde funciona um museu, e também a preservação de documentos históricos. A proposta foi aprovada e volta ao plenário para mais uma votação. Hoje as sedes que possuem das associações de ex-combatentes estão completamente largadas, com dívidas com o governo do Estado. Antigamente elas tinham um mínimo de financiamento, porque havia muitos associados. Havia muitos ex-combatentes vivos. Hoje em dia existem poucos e já na faixa dos 90 anos de idade e não há nenhuma mobilização por parte da Secretaria de Cultura, nenhuma, para manter viva a memória, que é o orgulho para todo o nosso país. As rodovias fluminenses podem receber placas de sinalização para alertar sobre a presença de ciclistas. É o que determina o projeto do deputado Bruno Dauaire, que foi aprovado e ainda retorna ao plenário para mais uma discussão. O ciclismo ele vem ganhando cada vez mais adeptos e a nossa preocupação justamente é alertar o poder público para que ele possa sinalizar essa área, porque os carros trafegam pelas BRs, e competência nossa é uma competência estadual e nada mais justo do que trazermos essa legislação ao governador para que ele possa sancionar e colocar essas placas de aviso a esses ciclistas, evitando acidente. Nós já vimos vários acidentes acontecendo e é importante tanto o ciclista ter essa sinalização como o próprio motorista do carro. Pode ser alterada a lei de 2001 que obriga os bancos a oferecer segurança aos usuários de caixas eletrônicos. A deputada Cidinha Campos quer aumentar a multa para quem descumprir as regras, seguindo os parâmetros do Código de Defesa do Consumidor. O projeto ainda vai passar por mais uma votação no plenário. A defesa do consumidor, o PROCON, por exemplo, que autua as empresas, tem a prerrogativa de estipular a multa que ele achar necessária e que leve em consideração o poder econômico da empresa, ao contrário dos projetos que são votados aqui antes do Código de Defesa do Consumidor, que estipulava cada uma multa. O que eu estou fazendo é unificar, por isso que tem tanto projeto meu nesse sentido.
unificar a interpretação das multas com relação aos consumidores. Supermercados e farmácias do Rio podem ser obrigados a instalar aparelhos com lentes de aumento para facilitar a leitura dos rótulos dos produtos. Os equipamentos devem ficar ao lado dos leitores de código de barra e devem ser indicados por cartazes suspensos. O projeto do deputado André Siciliano recebeu 12 emendas e retornou às comissões. O programa Semeando a Sustentabilidade pode ser implantado em escolas da rede estadual e unidades do Degase. O projeto do deputado Tio Carlos autoriza o governo a ensinar os alunos práticas de agricultura natural, que não utiliza fertilizantes ou agrotóxicos. As atividades devem ser extracurriculares. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. Esse projeto tem uma visão clara de levar para as escolas, unidades escolares, que eu acho que através da educação é o melhor caminho, de disseminar, falar para as pessoas a importância da sustentabilidade, por exemplo, em relação à agricultura. Teremos, por exemplo, necessidade de orientar o nosso jovem, por exemplo, uma alimentação saudável através, por exemplo, de uma horta que a gente não possa empregar ali agrotóxico, porque se tornará uma alimentação mais sadia. É uma oportunidade que nós temos de levar justamente o tema da sustentabilidade para dentro das escolas. E a deputada Marta Rocha quer regulamentar a prática esportiva de paintball e airsoft no estado. O texto prevê quais equipamentos podem ser utilizados e como eles devem ser transportados. Os fornecedores do material devem manter o cadastro dos clientes por 5 anos e enviar os dados dos compradores ao Exército e à Polícia Civil. A matéria aprovada segue para sanção ou veto do governador. Esse projeto ele quer regulamentar essa atividade esportiva. Esse projeto quer sim obrigar ao praticante de esporte. Eu não vejo problema nenhum que ele se cadastre na Polícia Civil. Ele vai fazer um único cadastro e nesse cadastro ele vai apresentar os seus dados qualificativos e o cadastro de todas as armas. Vai dizer que ele vai pagar uma única vez uma taxa de R$50. Não é verdade que ele vai ter que andar com a nota fiscal, né? Não é verdade. O que ele vai ter sim é que comunicar tanto a delegacia da área quanto ao batalhão a existência de uma competição naquela área, para evitar exatamente que as pessoas fiquem surpresas achando que são armas verdadeiras, quando na verdade a gente está praticando o esporte. O Rio pode ter um programa de incentivo à reciclagem. A proposta do deputado Carlos Mink pretende reduzir os impactos ambientais e criar postos de trabalho para os catadores. O programa deve ser financiado com os recursos obtidos nos termos de ajustamento de conduta por danos ambientais e também pelas empresas que produzem e comercializam embalagens. O projeto recebeu 11 emendas e retorna às comissões. Os catadores vivem à míngua. Todo mundo bate palma para os catadores, mas ninguém apoia. Esse projeto garante fontes de recurso para eles poderem melhorar o galpão, o caminhão. Hoje a coleta seletiva na região metropolitana é 2%, é uma miséria. E as cooperativas estão na pobreza. Então o que nós pegamos? 3 fontes. Termos de ajuste de conduta de empresas que descumpriram licença ou cometeram algum crime ambiental. Ações judiciais que condenam, geralmente em valores. E também condicionantes de licenças ambientais que falam, tudo bem, você tem a licença, mas tem que melhorar a tecnologia, melhorar o saneamento, apoiar os catadores. Juntar esses recursos e fortalecer para que as cooperativas possam ficar mais fortes, operantes, empregar mais gente e reciclar mais o lixo, para ele não ir para a Baía de Guanabara e para o Rio Paraíba. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Uma boa noite para você e até amanhã.